As vítimas do regime militar e a reparação econômica do Estado brasileiro aos anistiados políticos. É este o tema da edição do Grandes Julgamentos do STF de hoje. Nós temos o direito de, com total e absoluta liberdade e responsabilidade, de impor à autoridade o respeito ao nosso direito. E isso nós soubemos fazer muito bem à nossa época, embora tenha nos custado exílio, cadeia e morte. A anistia não é um favor do Estado, é uma justa reparação pelos graves danos que causou. Você vai ver que as vítimas do regime militar, aquelas pessoas que sofreram perseguições políticas, torturas e até mortes, e tiveram a condição de anistiado político reconhecida pelo governo brasileiro, essas pessoas ou as famílias deverão receber indenização do Estado em até 60 dias, quando houver previsão orçamentária. Ou, no máximo, a União deverá incluir o valor na previsão orçamentária do ano seguinte. É uma grave omissão por parte da União. A inexistência de recursos deve ser real, deve ser demonstrada de forma transparente e esclarecedora. Por se tratar de cidadãos cujos direitos foram preteridos por atos de exceção política. E que gravita o tema desse dedo em torno da dignidade da pessoa humana, que hoje é o centro axiológico do sistema jurídico constitucional, eu não vejo como não acompanhá-la toda. O regime militar foi o período da política brasileira em que os militares governaram o país de 1964 a 1985. A época ficou marcada pela criação de vários atos institucionais que estabeleceram a censura, a perseguição política, a supressão de direitos e garantias, a falta total de democracia e a repressão aos que eram contrários ao regime. As vítimas da ditadura militar foram as pessoas que, de alguma forma, resolveram enfrentar o sistema. Neste período, os estudantes, os intelectuais, engajados políticos, jornalistas, foram as principais vítimas. O presidente da Associação Brasileira de Anistiados Políticos, a ABAP, escritor e jornalista Saulo Gomes, está entre as vítimas. A minha luta era de um cidadão, de um idealista, de um jornalista, que, modéstia à parte, tinha muita coragem, creio que muita coragem para enfrentar os problemas difíceis, principalmente trabalhando no jornalismo investigativo. E a minha vontade de verdade era ver o direito respeitado a todos nós. E não estou arrependido de tanto que lutei. Em consequência do meu trabalho na Rádio Marinque Veiga, sem nunca ter sido filiado a nenhum partido político, eu fui ameaçado de morte, perdi companheiros, alguns presos, outros torturados, muitos mortos. Eu consegui fugir, salvei minha vida me refugiando no Uruguai. Depois de alguns meses de exílio no Uruguai, voltei para o Brasil e fiquei 1 ano e meio preso, respondendo a 13 inquéritos policiais militares. Aos 88 anos de vida e 60 no jornalismo, Saulo Gomes é autor de vários livros, entre eles publicações sobre vítimas da ditadura militar. Saulo, que teve a anistia reconhecida pelo governo brasileiro, hoje representa milhares de anistiados políticos e vítimas que ainda tentam a reparação do governo. Tenho a alegria de ver que a minha associação, a Associação Brasileira de Anistiados Políticos, continua sendo respeitada no seu trabalho, fazendo com que se respeite os direitos de muitos daqueles milhares e milhares de brasileiros que foram presos, torturados e que perderam seus empregos e que tiveram irreparáveis prejuízos na sua atividade profissional. Mesmo 40 anos depois de ter sido preso, Saulo conta que as marcas são eternas. Ele ainda lembra com clareza dos momentos de dor, de angústia e de incertezas dentro da cadeia. O barulho do ferrolho na porta do xadrez é uma coisa
triste e lamentável que nós guardamos no nosso ouvido durante muitos e muitos anos. Cadeia é cadeia. Nós temos aqueles que há mais de 50 anos guardam as sequelas da cadeia. E outras formas de tortura, não de pancada, mas de ameaças, em lanchas da Marinha durante a madrugada, em helicópteros militares levados a pontos distantes, principalmente em alto mar, com a ameaça de que seriam jogados em alto mar, e alguns o foram. Eu, felizmente, estou aqui contando um pouco da história. Mas, de qualquer maneira, a dor física passa. O problema físico pode se resolver através da medicina. Agora, a dor moral, essa é eterna. O relato de Saulo Gomes, que é jornalista e presidente da Associação Brasileira de Anistiados Políticos, ABAP, representa o depoimento de outros Saulos, outros milhares de brasileiros que, assim como ele, também foram vítimas do regime militar. Em 2002, o governo brasileiro instituiu uma importante lei que prevê o reconhecimento e a reparação moral e financeira do Estado brasileiro a essas vítimas. A Lei número 10.559 de 2002 foi criada com o objetivo de reparar moral e economicamente as vítimas de atos de exceção, arbítrio e violações aos direitos humanos cometidos entre 1946 e 1988. A Comissão da Anistia, ligada ao Ministério da Justiça, foi criada por essa lei, composta por integrantes da sociedade civil, pessoas indicadas pelos anistiados políticos e pelo Ministério da Defesa. A comissão conta com mais de 70 mil pedidos de anistia protocolados. A lei ela parte do pressuposto da criação de uma comissão de anistia, e essa comissão de anistia recebe requisições a todo um desdobramento formalizado na própria lei, de documentos que precisam ser apresentados. Essa comissão faz uma análise de toda essa documentação que é apresentada para aquela pessoa que, em tese, pretende ser anistiada e ser reconhecida, né, como uma pessoa que teve os seus direitos políticos cassados por ocasião do regime militar, e, consequentemente, após a análise, é encaminhado ao ministro da Justiça, e o ministro da Justiça ele verifica todo o procedimento e, consequentemente, reconhece ou não reconhece. Se a documentação ela não for consistente, ela não atender aos ditames da regra. O especialista em direito constitucional explica que a Lei 10.559 estabelece um prazo de 60 dias para o pagamento das indenizações dos anistiados políticos. Estabelece a lei que no prazo de 60 dias após esse reconhecimento. E é justamente sobre isso que o julgamento do Supremo ele se debruçou. Então, são 60 dias, mas esses 60 dias eles se vinculam a uma disponibilidade orçamentária. Havendo disponibilidade orçamentária, o pagamento deve ser feito. O debate sobre o pagamento imediato das indenizações aos anistiados políticos veio parar no Supremo justamente pela demora da União em arcar com os valores. As pessoas não conseguiam receber a indenização e, por isso, eram obrigadas a procurar a Justiça. E exatamente a Lei 10.559 é que nos deu o direito de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E, em consequência desse nosso ato, depois de 12 anos de espera, a Suprema Corte de Justiça do nosso país reconheceu o nosso direito. A decisão que beneficiou milhares de anistiados foi dada na análise do caso concreto de um ex-cabo da Aeronáutica. Ele recebeu a anistia do governo federal em 2004, mas a União não pagou o valor retroativo da indenização, estimada em R$ 187 mil. O argumento era de que o montante não foi previsto no orçamento federal. Por unanimidade, seguindo o voto do relator, ministro Dias Toffoli, a Suprema Corte determinou que a União não pode deixar de incluir o valor da reparação na previsão orçamentária do ano seguinte ao reconhecimento do benefício. O não reconhecimento de um direito que pertence ao anistiado, consequentemente, isso é uma situação que colide contra alguns princípios. Então, não somente da dignidade da pessoa humana, mas a gente pode dizer do devido processo legal,
né? Porque a partir do momento em que você não dá o desdobramento necessário à lei, e ela tem esse comando, você afronta o ordenamento jurídico e, consequentemente, todo o Estado de Direito. A seguir, você vai ver como foi esse julgamento. A decisão que determinou o pagamento imediato do governo aos anistiados políticos foi por unanimidade. Os detalhes, já já. Estamos de volta com grandes julgamentos do STF, que hoje apresenta os detalhes da decisão em que o plenário do Supremo Tribunal Federal determinou o pagamento imediato do governo federal às famílias ou às vítimas que tiveram a condição de anistiado político pelo governo brasileiro. Os detalhes do julgamento você acompanha a partir de agora. A decisão foi tomada no julgamento do recurso extraordinário de um militar da Aeronáutica e teve a repercussão geral reconhecida. O ex-cabo foi expulso das Forças Armadas em 1964, por ser considerado subversivo pelo regime militar vigente. Anos mais tarde, ele procurou a Comissão de Anistia, que reconheceu que o desligamento foi por motivos políticos. Como anistiado, em 2004, ele começou a receber a indenização do governo. O problema é que o retroativo nunca foi pago. O ex-cabo da Aeronáutica, que deu origem à decisão do plenário do Supremo, ganhou o direito de receber do governo brasileiro uma prestação mensal e permanente como anistiado político no valor de R$ 2.668, com efeito retroativo entre 1998 e 2003. O valor vinha sendo depositado mensalmente. O problema é que o retroativo, que somava cerca de R$ 187 mil, nunca foi pago. O ex-militar, então, entrou com recurso na Justiça, pedindo o recebimento desse valor com correção monetária. Por 10 votos a 0, o Supremo concordou com os argumentos do anistiado e declarou que, nesse tipo de indenização retroativa, o beneficiado precisa ser ressarcido imediatamente. Antes dos votos, a Advocacia Geral da União e os advogados dos anistiados defenderam seus argumentos. Essa disciplina legal, ela justamente viabiliza o pagamento com a perfeita disponibilidade orçamentária, conforme prevê a Constituição, dos artigos 167 e 169. Não teria como ser diferente. Não tem como a administração pagar sem que haja a previsão no orçamento para tanto. E a viabilização se dá justamente na forma dessa lei de 2006. Da mesma forma, caso se reconheça neste processo e nos outros semelhantes, já que estamos diante de caso de repercussão geral, caso se reconheça que será devido o pagamento imediato, nós estaremos diante de ofensa também, excelências, ao artigo 100 da Constituição, que prevê o pagamento dos débitos da Fazenda Pública via precatório. O artigo 8º do ADCT expressa e especificamente prevê o direito à anistia com todos os seus requisitos. A lei regulamentadora que densifica também, a mais não poder, o direito à anistia política. As leis orçamentárias sucessivamente previram dotações que, repito, foram mais do que suficientes, sobraram, dinheiro foi devolvido ao orçamento da União e há um ato administrativo concreto da lavra da autoridade competente, que é o ministro de Estado da Justiça, que reconheceu a impetrante o direito à anistia. Ou seja, maior densificação do direito, maior liquidez e certeza do direito, impossível. Falar de anistia é falar, em primeira e última análise, de graves e covardes violações aos direitos de um ser humano. E qual a forma que o legislador pátrio previu para reparar esses danos, para pedir essa espécie de perdão àqueles que foram prejudicados pela ditadura? O legislador trouxe, no artigo 6º, parágrafo 6º da Lei 10.559, a atual Lei de Anistia, a previsão de uma indenização em prestação mensal e com 5 anos de retroativo. E o artigo 12, parágrafo 4º dessa mesma lei, estabelece que essas obrigações devem ser cumpridas no prazo de 60 dias. A anistia não é um favor do Estado, é uma justa reparação pelos graves danos que causou.
Pessoas perderam seus sonhos, seus empregos, seus anos de permanência aqui no Brasil, suas famílias e suas próprias vidas para um bem maior, para uma democracia. O relator ministro Dias Toffoli foi favorável ao pagamento imediato no caso concreto. No voto, ele citou a Lei 10.559, de 2002, que estabelece que nas requisições e decisões do Ministério da Justiça referentes aos processos de anistia política deverão ser cumpridos no prazo de 60 dias. Não se visualiza no presente caso afronta ao princípio da legalidade da despesa pública ou às regras constitucionais que impõem limitações às despesas de pessoal e concessões de vantagens e benefícios pessoais, já havendo precedente desta Corte nesse sentido. A recusa de incluir em orçamento o crédito previsto na Portaria 84/2004 do MJ afronta o princípio mesmo da dignidade da pessoa humana no caso concreto destas anistias, por se tratar de cidadãos cujos direitos foram preteridos por atos de exceção política, foram admitidos com anos de atraso pelo poder público, não podendo esses se recusar a cumprir a reparação econômica reconhecida como devida e justa pelo Parlamento e depois, posteriormente, no caso concreto, por procedimento administrativo instaurado com essa finalidade. A inexistência de recursos deve ser real, deve ser demonstrada de forma transparente e esclarecedora. Não basta que a União alegue que decisões judiciais poderão levar a administração a uma exaustão orçamentária. A exaustão já deve estar presente. A indisponibilidade de caixa deve ser situação presente e não mera possibilidade futura, o que deve ser analisado em cada caso. Subscrevo a percepção do eminente relator no sentido de reconhecer que aqui há uma grave omissão por parte da União no cumprimento dos deveres que derivam da Constituição e da legislação atinente à matéria. Cabe à União o dever de pagar àqueles cujo direito restou reconhecido em exercício financeiro no qual se previu ação orçamentária para o pagamento de indenizações. E, quando menos, portanto, quando não há previsão, o dever de planejar a inclusão no exercício financeiro seguinte do passivo de indenizações posteriormente reconhecidas, a fim de abarcar o sentido de disponibilidade orçamentária previsto no artigo 12, parágrafo 4º da Lei 10.559 de 2002. Eu observo que a decisão foi de 2004 e o valor em questão é de R$ 187.481,30. Portanto, passados 12 anos, determinar que ainda se inclua isso em precatório a essa altura, eu acho que faria má justiça do caso concreto. Os americanos gostam de dizer que hard cases make bad law. Portanto, talvez aqui não se queira criar uma regra geral para o caso concreto. Quer dizer, existe a previsão do pagamento imediato, que foi a ordem. Eu acho, como disse o ministro Fachin, que deve ser incluído no orçamento, e, em não sendo, a última alternativa seria o precatório, solução que, nesse caso concreto, me parece extremamente injusta, sobretudo se considerarmos que se trata de uma pessoa que tem 78 anos e que está esperando há mais de 12 anos. Sobre o possível recebimento do valor das indenizações retroativas em forma de precatórios, conforme sugeriu a União, o ministro Teori Zavascki avaliou que não faz sentido submeter a precatórios os débitos que não decorrem de uma decisão judicial, e sim de um procedimento administrativo. O precatório diz respeito a condenações judiciais e visa a observância do princípio orçamentário das despesas públicas. Esse é o princípio do precatório. Portanto, não faz nenhum sentido submeter a precatório débitos que não decorram de decisão judicial, mas é de reconhecimento administrativo, e ainda mais quando previsto na lei orçamentária. Não havendo ou sendo insuficiente a disponibilidade orçamentária no exercício em curso, deve o impetrado promover a sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte. Gostaria, assim, de registrar
a beleza das sustentações orais, que entendo que foram absolutamente pertinentes e que permitiram uma compreensão ampla do tema em debate. E, da mesma forma, o voto do eminente relator, a quem eu acompanho, com o adendo sugerido, agora já prefeito de tese, pelo ministro Fachin, ratificado pelo ministro Theory. E que gravita o tema decidendo em torno da dignidade da pessoa humana, que hoje é o centro axiológico do sistema jurídico constitucional e que, segundo a palavra dos doutos, ilumina o universo jurídico, eu não vejo como não acompanhar o relator integralmente. A própria lei de regência já resolve essa questão no parágrafo 4º do artigo 12, que diz o seguinte: as requisições e decisões proferidas pelo ministro de Estado da Justiça nos processos de anistia política serão obrigatoriamente cumpridos no prazo de 60 dias por todos os órgãos da administração pública e quaisquer outras entidades a que estejam dirigidas, vírgula, aí me parece importante, ressalvada a disponibilidade orçamentária. Portanto, se não houver comprovadamente disponibilidade orçamentária, é claro que esse crédito deverá ser consignado no orçamento imediatamente seguinte, subsequente. Nós sabemos que o orçamento está submetido ao princípio da anualidade. Ano a ano tem-se um orçamento a ser elaborado. Então, se considerarmos que a portaria do ministro de Estado da Justiça data de 14 de janeiro de 2004, nós vamos constatar que, na data de hoje, passados 12 anos, 10 meses, 3 dias, ainda não houve a inserção de numerário, se é que não houve, né? E demonstra o relator que essa inserção ocorreu de numerário para satisfação do que previsto na portaria. Tenho para mim que os fundamentos em que se apoia o doutíssimo voto proferido pelo eminente ministro Dias Toffoli e também os precedentes firmados nesta matéria a respeito dos diversos fundamentos invocados pela União Federal em sua postulação recursal desautorizam por completo, a mim me parece, como destacou o eminente ministro Dias Toffoli, a pretensão recursal ora deduzida pela União Federal, a revelar, portanto, a correção do acórdão objeto deste recurso extraordinário emanado do egrégio Superior Tribunal de Justiça. A mim me parece, senhora presidente, que se impõe, por isso mesmo, o improvimento do presente recurso extraordinário. Também tenho voto escrito que farei juntada, no mesmo sentido, acompanhado do ministro relator e citando os precedentes, alguns dos quais já foram mencionados até mesmo no voto do ministro nesta matéria, no qual já me pronunciei. Esse caso ganhou a repercussão geral, o que significa que vai servir de base para outros processos semelhantes que tramitam em todas as instâncias do Poder Judiciário. No próximo bloco, você vai ver que o julgamento teve impacto em quase 1000 processos semelhantes. Os detalhes daqui a pouco. O pagamento das indenizações retroativas do governo federal aos anistiados políticos é o tema da edição de hoje. O plenário do Supremo determinou que os valores que não vinham sendo pagos deverão ser quitados pela União. Por unanimidade, ficou decidido que se a União não tiver os valores para arcar com a dívida, deverá incluí-los no orçamento do ano seguinte. Se ela alega que não tem possibilidade de pagamento, então ela precisa prever no orçamento, para um próximo exercício, essa possibilidade do pagamento. O que não pode existir é a não previsibilidade orçamentária para esse pagamento. E uma outra coisa que é mais significativa, no caso do julgado, em decorrência da Lei 11.354 de 2006, que estabeleceu a possibilidade de um termo de adesão para que esse pagamento ele fosse fracionado,
a União ela deu prioridade às pessoas que firmassem esse termo. Mas observe que a legislação ela não obriga que as pessoas assinem o termo. Ela apenas possibilita um termo de adesão. E no caso concreto, julgado agora, o autor ele não se predispôs a assinar esse termo de adesão. Então, portanto, ele não ficou vinculado àquela realidade. Nesse caso, não haveria fracionamento de pagamento, mas a União entendeu que ela deveria, por bem, fracionar o pagamento das pessoas e priorizar as pessoas que fizeram o termo de adesão. E daí veio toda a discussão, né? Porque há o reconhecimento de que, independentemente de você ter ou não assinado o termo de adesão, aquelas pessoas não podem ser preteridas em decorrência das pessoas que assinaram o termo de adesão. Então, elas precisam receber aquilo que lhes foi concedido. Então, ao invés de elas serem preteridas e havendo disponibilidade orçamentária, mesmo que o pagamento não fosse fracionado, elas devem receber o que lhes é de direito. E não esperar uma benevolência por parte do Poder Executivo de receberem tão somente quando tiver disponibilidade orçamentária. A decisão do Supremo terá efeito sobre quase 1.000 processos que ficaram sobrestados na Justiça, desde que o caso analisado recebeu repercussão geral em 2011. O presidente da Associação Brasileira de Anistiados Políticos, a ABAP, jornalista e escritor Saulo Gomes, comemora o resultado. Ela significa a nossa ressurreição. Ela significa a certeza absoluta de que nem tudo está perdido. A recuperação dos nossos direitos. E graças à decisão do Supremo Tribunal Federal, as autoridades brasileiras, em todos os setores nesse país inteiro, passam, a partir de agora, a ter certeza absoluta de que, como brasileiros idealistas e profissionais, nós temos o direito de exercer tudo aquilo que a democracia nos oferece. Hoje eu tenho filhos, tenho netos, já tenho bisneto e tenho a felicidade de dizer que sou um homem livre nesta Casa de Leis do Supremo Tribunal Federal, podendo falar um pouquinho da minha vida e das agruras que a política nos impôs. Que a liberdade seja permanente para o nosso país, mas, acima de tudo, com responsabilidade. E o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que para rever este ou outros programas, é só acessar tvjustiça.jus.br e procurar o link do Grandes Julgamentos do STF. Muito obrigada pela sua companhia em 2016. Fique com a gente no ano novo, em 2017. Tudo de bom e até a próxima edição. Tchau!